Sede Sagitário, bem-vindo ao Xamanista Tarô, sou a Graziella, essa é a sua leitura semanal, atemporal, intuitiva. Essa leitura é para Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Sede. Vamos ver o que ele tem para te dizer, então, sem demoras. Essa semana eu vou usar só o oráculo, junto com o tarô depois, né, também, mas só o oráculo dos elementais. Vamos lá, então. O que eles têm para te dizer, lembrando que essa leitura é geral, então pega só o que for para você, o que não fizer sentido vai servir para uma outra pessoa, veja seus outros signos fortes do mapa também. As leituras semanais passadas são todas atemporais, você pode sempre inverter os papéis aqui, se você estiver lidando com alguém do signo de Sagitário, pode ser que essa leitura seja diretamente para você. Vamos lá então, o que Sagitário precisa saber, por favor? Mikemako. O que mais, por favor? O cantor da coragem. O flautista. Eu sabia! Eu adoro. E no fundo mais confirmou que eu já tinha entendido aqui nessa leitura o Arval Parrot. Tem uma questão muito forte aqui relacionado à comunicação. Comunicação, trocas de ideias, tem provavelmente alguma coisa de muito importante que precisa ser falada, precisa ser dita, um assunto importante que precisa ser conversado. Aqui eu sinto que tem um encorajamento que eles estão te dando para falar o que você tem que falar. Mesmo que seja uma coisa dura. Espero que isso faça sentido. Então, assim, tenha coragem de dizer o que você tem para falar, mesmo que seja uma coisa dura, né? Tem modos também, você pode continuar sendo sincero e sincera com jeitinho. Aqui no seu caso, como a gente tem o flautista, né, e o Mikemako, é como se eles dissessem assim, que pode ser mais eficiente nesse caso você falar com jeitinho da maneira mais leve possível. E com isso não é que você vai deixar de ser autêntico, vai deixar de ser quem você é, porque eu sou mais direto. Você pode ser direto e direta, mas, mais uma vez, nesse caso específico, com essa pessoa específica, vai funcionar falar de uma maneira mais leve possível, tá? Tem essa coisa da leveza. Vai ser mais eficaz, você vai ter mais possibilidade dessa outra pessoa te ouvir. Como a gente tem o Mikemako, que é uma figura que pode representar crianças, eu não sei se isso está relacionado a filhos seus, ou não sei se tem alguém que dá aula, então alunos, aí vai ser diferente para cada um de vocês. Tá? Pode estar representando, inclusive, pessoas mais novas. E aqui é muito importante, o Sagitário, essa leitura, porque a gente, na maioria das vezes, a gente lida com o outro achando que o que funciona para mim, funciona para o outro também, né? Que a minha psicologia é igual à psicologia do outro, então, eu tô vendo aqui, para muitos de vocês, se eles estão dando esse conselho, não é. O que funciona para você de uma forma direta, até às vezes vem com uma mensagem pé no peito mesmo, sabe? Aquele choque, chacoalhão, funciona para essa outra pessoa, não. Se você vier muito, eu não sei, até de alguma forma, com um jeito mais pesado, mais agressivo, corre o risco de você espantar essa pessoa, de criar até uma defensiva. Pode ser que aí depois você não consiga dar continuidade, sei lá, no relacionamento, ou na conversa, no assunto, porque vai se criar já logo de cara uma barreira. Tá? Então, muito interessante essa leitura e esse conselho aqui. Bom, vamos ver o que mais. Mas é legal também considerar essa carta do cantor da coragem. O cantor da coragem está falando, olha, fala o que você tiver que falar. Tá? Um jeitinho, essa outra pessoa vai ouvir. Para alguns de vocês, a gente pode estar falando, inclusive, de um grupo de pessoas, não? Como esse exemplo vai dos alunos. Né? Às vezes você tem que comunicar alguma coisa para um grupo de gente, idem. Tá? Vamos ver o que mais com o tarô.
um rei, apareceu aqui um rei de espadas, que é esse rei honesto, verdadeiro, direto e reto, né, da comunicação, fala o que ele tem que falar. E eu acho muito interessante também aqui considerar que o fato de deles estarem falando para você falar com cuidado com esse outro lado, não significa que você tem que falar melado, carinhoso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para quem servir essa mensagem também. Tá? Do mesmo jeito que ser direto não significa ser grosseiro, né? Falar com amorosidade ou com calma, com tranquilidade, não significa ser melado, puxar o saco de ninguém, passar pano, dourar pílula, sei lá, chama como você quiser, tá? Agora, eu abri aqui de novo o tarô, ó, e me apareceram aqui 2 arcanos maiores, a Imperatriz, a Morte. Aqui a gente tem energia de Escorpião, energia de Touro e Libra. A gente falou que para alguns de vocês, tá vendo? A Imperatriz representa a mãe. A gente tem uma criança e uma mãe. Então pode ser alguém que, se não é um filho seu, são pessoas, para quem é um grupo, né? Ou uma pessoa pela qual você se sente responsável de alguma forma. Pode ser alguém por quem você se sente responsável de alguma forma. Pode ser um sobrinho. Aqui, nessa coisa da criança, pode até ser uma criança adulta, pode até ser um pai e uma mãe seu. Tá? Mas que nessa situação aqui, né, ou até de sei lá, de um modo geral, você pode ver essa pessoa como com uma certa inocência em algumas coisas, ou uma coisa assim. A carta da morte pode representar uma mudança importante, né, ou uma finalização. Então, eu não sei se essa conversa pode, para alguns de vocês, estar relacionada à finalização de alguma coisa que você gostaria. Para outros de vocês, essa pessoa com quem você gostaria de conversar está passando ou passou de recente por uma situação complicada de finalização, e você se sentindo responsável, até protetor ou protetora de alguma forma dessa pessoa, sente que tem que ter uma conversa com ela com relação a essa finalização, ou até, não sei, para alguns de vocês, uma morte física de alguém importante. Entendeu? Excede. Vamos ver o que mais, vai? Eu só, por enquanto, só no embaralhar. Uma rainha de espadas, também a rainha da comunicação, mas é legal que tenha aparecido rei e rainha, que são complementares, está me falando, olha, mais uma vez, confirmando o que a gente falou desde o início dessa leitura, a gente tem um rei, que é o que age para falar, e a gente tem uma rainha, que é receptiva às ideias e à conversa. Então, a gente está falando de um outro lado que já é de base ou vai estar com essa disposição de ouvir o que você tem para falar. Eu repito, desde que você não chegue quebrando tudo, chutando tudo, e aí você vai só criar distância. Um 5 de ouros. Esse 5 de ouros, junto com aquela carta da morte, aqui pode ser que alguns de vocês estejam com esse medo tudo de falar, porque isso está relacionado a um término mesmo que vocês gostariam, ou o término de uma situação de trabalho, ou a finalização de uma situação de romance, né? Ou eu repito, se a tua conversa é com essa pessoa que passou ou está passando por uma finalização importante, eu não sei, tem aqui uma sensação de rejeição, de perda, mostram aqui 2 pessoas fora, no frio, machucadas. Então, por um lado, um grupo de vocês, se é você que quer terminar algum tipo de relacionamento com essa outra pessoa, com esse grupo de pessoas, pode ser que esse encorajamento venha do fato que alguém pode estar com medo de machucar o outro lado. Tá? Pode ser que seja inevitável mesmo esse sentimento de rejeição.
Tá? Mas, de toda forma, eu vejo que alguém que, mesmo que sinta tristeza ou que se sinta rejeitado, que é inevitável, vai entender o seu lado. Tá? Bom, e aí eu vou continuar falando esse outro lado, porque independente se esse término está relacionado com você ou se é um término que está relacionado com uma outra pessoa, enfim, a gente vai falando o que essa pessoa está sentindo, as características da situação e tudo, e aí você pega como ressoar para você. Tá? Olha que interessante, né? No fundo do maço a gente tem um 2 de copas, que está me reforçando uma situação que tem a ver com relacionamentos interpessoais de qualquer natureza, de romance, de amizade, situações de trabalho. Porque aqui, mesmo que a gente esteja falando, eu quero sair desse local de trabalho, ou eu quero terminar essa colaboração de trabalho, tem um carinho mútuo aqui, né, entre vocês. Então, continua esse medo, de alguma forma, de ferir o outro lado. Tá? Ou, caso já tenha acontecido, um medo que já tenha... Enfim, que alguém já tenha sido ferido. O que mais, por favor? Um 10 de copas. Então, 10 de copas é uma carta que fala de alegria, né, de felicidade, de pessoas que se querem bem, relacionamentos de amor mútuo, mais uma vez, como a gente acabou de falar. Né? Só que a gente tem que entender que o 10 é uma carta de finalização. Quando chega no 10, ou você renova disso, ou isso daqui termina. O que está me dizendo é que, até um determinado momento, essa situação, essa parceria, esse lugar, trouxe uma felicidade. Aqui... Sabe que eu tô pegando uma outra coisa aqui? Além de, para alguns de vocês, ter essa questão de medo de ferir o outro lado, tem uma questão de medo de se arrepender, alguma coisa desse tipo. Porque até um determinado momento foi bom, foi legal e tudo. Mas talvez agora não esteja mais. Então, ou se muda alguma coisa aqui, no jeito que é essa... Na conversa, né? Conversando se tenta resolver... Né, e se renova isso de um jeito diferente, melhorando, ou se não, alguém pode estar disposto mesmo a finalizar. Tá? Para quem de vocês é alguém com quem você está lidando que está passando por isso, idem. É alguém que hoje em dia... E eu estou falando hoje em dia porque para alguns de vocês eu sinto que é uma finalização que já aconteceu há algum tempo, mas enfim. Para alguns de vocês, até os... Mesma coisa, tá? Até um certo momento para essa pessoa foi bom, a pessoa se sentiu feliz, completa, com esse outro lado. Então, pode ser mesmo uma finalização um pouco difícil de digerir. Ou foi para essa outra pessoa aí. No fundo do maço, um outro arcano maior, o pendurado. Pendurado é uma carta que pode falar de várias coisas, um comprometimento, um autossacrifício, um entendimento das coisas como elas são, um tempo de espera forçado. Já faz um tempo que você quer conversar sobre esse assunto com essa pessoa, não é de hoje. E essa carta do pendurado me reforça esse sentimento de responsabilidade pelo outro lado. Né? Esse compromisso que você tem com o outro lado. Tá? Que seja um filho ou uma filha, ou que seja alguém com quem você deseja finalizar ou modificar o tipo, o jeito dessa conexão. Aqui a gente tem energia de peixes. Bom, o Sagitário, vamos ver o que mais que eles têm para dizer com os oráculos? Tá, então para a gente relembrar, resumindo, tome coragem de falar o que você tem para falar. É muito importante que você faça isso e não deixe de considerar que a pessoa que está na sua frente pode ser muito diferente de você. Tá? E que se para você um certo tipo de comunicação funciona melhor, para esse outro lado, seja ele quem for, o que funciona mesmo as coisas sendo ditas com muita leveza e delicadeza de alguma forma, porque você
Não vou dizer, é como se assim, aqui você precisa trazer essa pessoa para o seu lado, né? No sentido que você precisa fazer com que essa pessoa entenda o que você quer dizer, não de uma maneira forçosa. A maneira forçosa vai espantar a pessoa, vai fazer a pessoa se sentir pior. Seja lá o que isso significa, tá bom? Vamos ver o que mais com o oráculo dos anjos e ancestrais. Essa semana eu vou soltar leituras um pouquinho mais curtas. O oráculo, aguarde uma informação importante. Agora, isso daqui, como a gente falou no início, você pode inverter os papéis, tá? Pode ser que seja alguém que esteja ensaiando para te falar alguma coisa. Se é esse o caso, pode ser que essa pessoa já tenha te dado a entender algo, já tenha te dado até umas indiretas, tá? De alguma forma. O que mais, por favor? Para Sagitário. A flecha. Cerque-se de energia de proteção. Isso daqui me confirma que se você for com essa flechona assim, com tudo, que essa pessoa vai se fechar em um modo de autodefesa, para se proteger. O que mais? Para Sagitário, por favor. Percussão, sonho e viagem. Mas a percussão de cara me falou sobre ritmo, o que me confirma mais uma vez que é importante, tá? Se você quer que a sua mensagem seja ouvida, entendida, se chegue num acordo, né, qualquer coisa assim, é preciso respeitar o ritmo da outra pessoa. Respeitar o ritmo da outra ou das outras pessoas. Cada um tem um ritmo diferente. Aqui me vem até aquela coisa do dançar conforme a música. E quem está ditando o ritmo aqui é quem está aqui para te ouvir. Né? É isso. E no fundo, mas olha aí, olha, eu tô falando, a Senhora do Escudo, faça planos e foque-se. Se você tiver também, que de repente, se for te ajudar, pensar antes o modo que você vai falar isso, né, pode te ajudar, de repente, como vou dizer? Eu sei que para vocês é importante a espontaneidade, sabe? E tudo. Mas eu repito, nesse caso, talvez se você pensar antes, como que você vai dar essa informação, como que você vai falar isso, né? Às vezes, você falando até em voz alta, você vai ouvir como que isso pode chegar no ouvido de alguém. Eu não sei como passar isso para você, mas espero que você tenha entendido, tenha feito sentido essa coisa do refletir antes de chegar falando. Pode ajudar, se você quiser também, obviamente, tá? Porque essa Senhora do Escudo me reforça essa defensiva do outro lado, tá? Então, para que essa pessoa sinta que é seguro abaixar esses escudos, né, e não ficar se defendendo e ouvir o que você tem para falar, tudo que a gente falou na leitura já, tá bom? O Sagitário, entendeu? Então, é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para quem precisava. Então, tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte. Conta aqui nos comentários pra gente qual que é a situação. E a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui. E lá no meu outro canal, A Gerência Responde. Beijos e até mais. Tchau, tchau.